Fala pessoal, Diego aqui para mais um vídeo, dessa vez comentando sobre os 10 mangás que eu mais gostaria de ter na minha coleção. Então, se você gosta desse tipo de vídeo que deu trabalho para ser feito, eu já peço para que deixem o seu like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal, comentem no final o que vocês acharam e bora começar! Para começar, em 10º lugar, é uma obra que eu assisti um anime, me traz algumas boas lembranças. Eu já era um jovem adulto quando assisti pela primeira vez no SBT, mas não tem todo aquele saudosismo carregado, portanto. Porém, ao ver a minha filha e como ela é fã da obra, eu fiquei com mais vontade ainda de ter essa coleção em minhas mãos e compartilhar com ela quando chegar no momento certo. Eu estou falando de Naruto, que aqui no Brasil é publicado pela Panini e possui no total 72 volumes, pelo menos nas duas últimas edições que saíram por aqui. Porém, infelizmente, ainda não é possível ou não é mais possível encontrar todos os volumes disponíveis a um preço justo. Portanto, eu fico no aguardo de uma nova edição que possa sair para que eu possa incluí-lo em minha coleção. De preferência que não seja aquela versão 3 em 1, porque as últimas que foram lançadas pela Panini ficaram devendo na qualidade. Na 9ª posição é uma outra obra que eu não tenho uma ligação relacionada à minha infância, porém já adulto eu assisti alguma quantidade considerável de episódios e gostei bastante daquilo que eu vi. É um fenômeno de vendas, né? Centenas de milhões de cópias vendidas pelo mundo, e eu só poderia estar falando aqui de One Piece, com mais de 100 volumes publicados aqui no Brasil. Também uma obra editada pela Panini, peca no mesmo problema que o nosso 10º colocado, que é Naruto, né? Alguns volumes da coleção são praticamente impossíveis de serem encontrados, e mesmo a versão 3 em 1 que começou a ser lançada recentemente apresentou muitos problemas logo no volume 1, né, que veio um preço promocional, praticamente metade do preço dos volumes posteriores. Porém, aquela qualidade, né, que a Chiquinho entrega junto com a Panini me fez decidir não adquirir esse mangá, essa coleção. Portanto, eu terei que aguardar mais alguns anos para tê-la em mãos. Para falar da 8ª posição, eu vou ler a sinopse dessa obra, né? O mundo foi invadido por criaturas gigantescas, devoradoras de homens, e a pouca população que restou no nosso planeta sobrevive em pequenos santuários, pequenas cidades que são protegidas por grandes muralhas. E durante muito tempo, né, cerca de 100 anos, foram capazes de manter essa ameaça longe daquilo que restou da humanidade. Porém, o surgimento de um titã maior, né, que foi capaz de romper essas muralhas, tornou as coisas muito mais difíceis. E eu só poderia estar falando de Ataque dos Titãs, ou em inglês Attack on Titans. Eu tive contato com essa obra através do anime, né? Eu assisti a primeira temporada, gostei muito daquilo que eu vi, e assim como os demais já citados, eu apenas não comecei a coleção devido à dificuldade de encontrar alguns volumes, né, que se tornaram bastante difíceis e caros para serem adquiridos. Portanto, mais uma vez, eu tenho que ficar no aguardo de uma nova edição ser lançada para enfim ter essa coleção em mãos. No 7º lugar, quando eu assisti pela primeira vez esse anime, já no episódio 1, eu gostei muito daquilo que eu vi, e conforme a história avançava, eu ficava cada vez mais preso na história, no rumo que os protagonistas tomavam dentro dessa história fantástica. E como eu assisti apenas a primeira temporada, eu fiquei com uma vontade imensa de saber o que o destino reservava para o Tanjiro e a Nezuko. Sim, eu só poderia estar falando aqui de Demon ou Demon Slayer, que é um outro fenômeno de vendas, né? Com 23 volumes publicados na história original aqui no Brasil pela Panini. Eu sei que já está tendo reimpressão desta obra, né, alguns volumes, mas eu fiquei com bastante receio de que essa versão reimpressa seja diferente em alguma forma, né, da primeira impressão, seja em questão de tamanho,
do volume da obra, ou seja, da gramatura do papel utilizado, transparência e principalmente diferenças na lombada. E portanto eu optei por não começar essa coleção ainda, ou estudar mais, né, se compensa ou não buscar essa reimpressão, mesmo que alguns volumes já estejam difíceis de serem encontrados. No mais, se não for possível, terei que aguardar mais alguns anos para ter Demon Slayer na minha coleção. Bom, no sexto lugar eu vou falar só o seguinte: se eu gostei demais de Lady Snowblood, eu imagino que eu vou amar esta obra aqui, que é uma outra obra-prima de uma importância muito maior do Kazuo Koike, e que é tida por muitas pessoas como o melhor mangá já publicado. Bom, você já deve ter percebido, né? Eu estou falando de Lobo Solitário. Eu amo demais, gosto muito dessa temática samurai, e Lobo Solitário conta a história, portanto, né, é envolvido em todo o contexto da Era de Ouro dos samurais. E para ter uma ideia, aqui no Brasil já saíram 5 edições diferentes, né, de Lobo Solitário. O caso é uma obra que possui o direito de publicação pela Panini, conta com 28 volumes. E assim como os demais, né, como não teve uma reimpressão tão recente, eu fico no aguardo de sair uma 6ª edição para enfim ter Lobo Solitário em mãos. Bom, continuando nosso vídeo, na 5ª posição tem um mangá que eu confesso, eu não conheço muito da obra. Eu penso que é mais um hype que eu tenho de comprar ele devido ao comentário do pessoal, aos vídeos, diversos vídeos que tem aqui no YouTube. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o autor desta obra foi em razão do jogo, né, na Steam, Elden Ring, que era uma homenagem póstuma a ele, que havia falecido há pouco tempo. Sim, eu estou falando de Berserk, uma obra incompleta que nós ainda não sabemos o futuro sobre ela, né? Vai ter continuação, mas não sabemos que a qualidade, né, que todos julgam que ela tem deva continuar ou não, infelizmente em razão do falecimento precoce do Kentaro Miura. Aqui no Brasil, essa obra é publicada pela Panini, né? Conta atualmente com 40 volumes e talvez seja o mangá da lista do top 10 que eu tenho aqui mais próximo de eu obter a coleção, tudo porque foi anunciado a reimpressão dos primeiros 5 volumes agora para a 2ª quinzena do próximo mês de setembro. E por ser da Panini, eu confesso que não comprei na pré-venda, vou esperar essa reimpressão ser lançada para saber da qualidade do material e aí sim decidir se eu pego ou não, já que a última edição que saiu, nós sabemos que alguns volumes estão bem difíceis de serem encontrados, e você sabe, quando o volume fica raro, o preço dele sobe muito mais, muito além do que o preço de capa normalmente cobrado. Bom, chegamos ao top 4 e daqui para cima é sessão nostalgia. E na 4ª posição, então, uma obra que marcou muito a minha adolescência, Rurouni Kenshin, ou, para quem assistia o anime lá no comecinho da década de 2000, Samurai X. Me marcou bastante porque era uma época que eu não me encontrava muito legal e eu encontrei de certa forma, um refúgio assistindo o anime, né, de Samurai X, principalmente a música de encerramento para mim era muito bacana. It's gonna rain, banana, it's gonna rain. Bom, eu também assisti recentemente os filmes, né? A gente sabe que as adaptações live action, elas muitas vezes não conseguem captar tudo aquilo que a gente encontra na obra original. Mesmo assim, eu gostei bastante de todos os filmes que foram lançados. E é por isso que eu tenho um desejo enorme de possuir esse mangá na minha coleção. Os direitos de publicação aqui no Brasil pertencem à JBC, que fez o lançamento de uma 2ª edição entre o finalzinho do ano de 2012 e início do ano de 2015, totalizando 28 volumes. E portanto, essa é mais uma obra que eu fico no aguardo do lançamento de uma nova edição, já que os volumes se tornaram muito raros, muito difíceis de serem encontrados em um bom estado. Eu espero que eles não demorem tanto tempo para lançar uma 3ª edição quanto eles demoraram para lançar a 2ª. Bom, na 3ª posição eu não vou fazer suspense. Cavaleiros do Zodíaco. O meu dia, quando eu era criança, começava
quando na antiga TV Manchete dava início a Cavaleiros do Zodíaco. Isso que era perto das 6 horas da tarde, tá bom? Esse anime me marcou tanto que eu aprendi a ler constelações nos céus graças a Cavaleiros do Zodíaco. Tinha uma seção no jornal da época que mostrava o céu da noite, né? A posição das estrelas, e eu todos os dias abria aquele jornal, fazia o recorte da seção de astrologia, levava para casa e à noite eu ficava comparando aquilo que estava no jornal com aquilo que estava no céu. Olha, Cavaleiros só não está no primeiro lugar aqui porque eu sei que a arte do mangá é bastante questionável, principalmente em relação à fisionomia dos personagens. A anatomia, melhor dizendo. A última edição de Cavaleiros aqui no Brasil, pela JBC, saiu na versão Kanzenban e teve 22 volumes. O problema é que ela demorou muito para ser finalizada, foram aí 5 anos entre o volume 1 e o volume 22, o que também me impossibilita de ter a obra completa em razão dos volumes que se tornaram bastante difíceis de serem encontrados. As sequências, né, e as prequels, como Next Dimension, Episódio G, Lost Canvas, eu pretendo adquirir apenas depois da obra original. Bem que eu até pensei em começar o Episódio G, que está sendo lançado novamente pela New Pop, né? Porém a qualidade do volume 1 ficou tão ruim, mas tão ruim, que eu desisti logo de cara. Na segunda posição, mais uma obra que conquistou o meu coração lá na adolescência. Yu Yu Hakusho é um anime que me traz ainda, né, muitas boas recordações da minha época de adolescente. Infelizmente eu acabei não terminando de assistir todo o anime. E para não voltar a assistir, né, a continuação dos episódios que eu havia assistido, eu decidi buscar colecionar o mangá. O problema é que a lentidão da JBC, né, em relançar, né, ou lançar novas edições das obras tem sido um grande impeditivo para minha coleção. Para ter uma ideia, a última edição de Yu Yu Hakusho foi em 2016, com 19 volumes. Infelizmente nós não temos sinais, né, de que uma terceira edição esteja a caminho. Eu já cansei de preencher formulário no site da JBC que eles sempre pedem durante a live deles, mas não adianta, eles mal conseguem dar prosseguimento às obras que estão sendo lançadas atualmente. Imagine uma reimpressão ou então uma nova edição de algo que já foi publicado aqui no Brasil. Infelizmente este é um mangá que deve demorar mais alguns bons anos até que eu consiga colocar as mãos nele. E para finalizar, o top 1, o ápice do meu desejo de coleções de mangá, Dragon Ball. Eu nem sei se eu era um pré-adolescente quando eu comecei a assistir Dragon Ball. Se não me engano, passava nas manhãs do SBT e eu já perdi as contas de quantas vezes eu reassisti o anime. Então, novamente repetindo, Dragon Ball é o ápice do meu desejo de coleção de mangás. Eu sei que no anime havia uma separação, né? A fase de infância do Goku era chamado de Dragon Ball e a fase adulta dele, Dragon Ball Z. E essa separação não existe dentro dos mangás. E no Brasil foram lançadas recentemente, né, 2 versões, uma capa cartão normal e outra capa dura. A versão capa dura tem o volume 22 já programado para ser lançado no mês de setembro. Porém, mais uma vez, os volumes que foram lançados anteriormente, alguns já estão esgotados, então não tem como eu buscar essa coleção agora. E com relação à capa cartão, todos os 42 volumes já foram publicados, já foram lançados. Neste ano, eles começaram a reimpressão desses volumes de capa cartão, né? Pelo menos até o volume 10. O problema é que alguns também já se esgotaram. E aí eu não quero ter uma coleção, uma parte primeira impressão, outra parte reimpressão. Eu acho que vai ficar uma bagunça, eu prefiro ter uma impressão só, né? Toda uma mesma versão, para não ter aquelas pequenas alterações, né? E pelo menos para mim me incomoda bastante quando tem na estante. Então esse foi meu top 10. Muito obrigado, Ale Mangás. Eu tive essa ideia assistindo a um vídeo no canal dela, né? Gostei, me pareceu bastante interessante. Levou um tempo até eu conseguir concluir essa minha lista dos 10 mangás que eu mais gostaria de ter
na minha coleção. Então novamente eu peço para você, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, né? Comente o que achou, quais são os mangás que você mais deseja adquirir. Lembrando que não são os mangás que eu considero os melhores, são aqueles que eu quero ter na minha coleção. Eu sou o Diego, muito obrigado e até mais.